Olá, eu sou Wilton Silva, professor do Departamento de História da Unesp Campos de Assis e coordenador do grupo de pesquisa Memento, Espaço Biográfico e História da Historiografia. Estou gravando um bate-papo para falar justamente como se faz um fichamento de texto, uma das atividades acadêmicas mais recorrentes ao longo da graduação e da pós-graduação e que, eventualmente, se apresenta para os alunos como um desafio, ou como uma angústia, ou como um sofrimento. Na verdade, é algo que faz parte da tradição acadêmica e deve ser pensado justamente nisso, uma ferramenta necessária ao desenvolvimento da atividade de pesquisador. O fichamento é uma prática tão antiga quanto a máquina de escrever. Embora, com o tempo, o uso de máquina de escrever desapareça da universidade, o fichamento se mantém. E o que seria, na verdade, o fichamento na sua origem? Quando os dinossauros habitavam a Terra e eu fiz graduação, nós utilizávamos diferentes tipos de fichas pautadas, feitas de papel cartão com linhas, nas quais nós escrevíamos à mão, não é? A indicação bibliográfica do texto, o resumo sobre ele, considerações sobre o autor, comparação ou aproximação e distanciamento desse texto com outros textos e guardávamos em ordem alfabética ou em ordem temática, com indexações internas e que era algo extremamente trabalhoso. Assim como a máquina de escrever deixou de ser utilizada, nós não usamos mais as fichas pautadas. Nós fazemos diferentes tipos de arquivos nos nossos computadores, não é? E vamos classificando esses arquivos para o mesmo tipo de utilização. Nesse aspecto, não é? Um fichamento poderia ser feito, não é? Com PowerPoint, com Word ou outro tipo de programa qualquer que facilitasse, portanto, o seu manuseio, a sua utilização. De certa maneira, é importante perceber que o fichamento é um exercício que envolve tanto leitura quanto escrita. Em que sentido, na verdade, o fichamento une leitura e escrita? Bom, é importante perceber o que é a leitura. A leitura é um diálogo com o autor, através do qual, pela interpretação, você ouve aquilo que ele está dizendo. E, por sua vez, através do questionamento, do debate das ideias, você fala com esse autor. Brilhantes intelectuais, brilhantes cientistas, grandes autores, não tiveram a oportunidade de viverem no mesmo período. A única forma deles conversarem entre si é quando você os lê. E é justamente isso que você deve fazer durante a leitura, levando para a leitura não só a sua experiência, mas a experiência que você adquiriu a partir da leitura de diferentes autores. Nesse aspecto, após a leitura, você se torna capacitado a fazer, portanto, o compartilhamento dessa experiência, que é a sua atividade de escrita. A escrita, portanto, é comunicar-se com o possível leitor, compartilhando as suas ideias e dentro de certos padrões que acabam caracterizando, não é, o universo acadêmico. O universo acadêmico se utiliza de certos gêneros discursivos, certas formas e certas fórmulas de manter o seu processo de comunicação. Para isso, é natural, é comum que se utilize de citações, de paráfrases, de notas de rodapé, entre outras particularidades. Então, quando você faz um trabalho acadêmico, você deve se ater à possibilidade de utilizar-se de citações, de paráfrases, de notas de rodapé, de indicação de bibliografia, de referenciação de informações e fontes e assim por diante. Utilizando isso de forma correta, você se legitima em termos intelectuais. Você permite também que isso seja compartilhado e outras pessoas possam justamente seguir o caminho que você anteriormente já fez. Dessa maneira, qual é o objetivo da leitura? Bom, a leitura deve ter 4 objetivos. Em primeiro lugar, é a ideia da compreensão do texto, o que, na verdade, significa entender o significado das palavras, o próprio vocabulário, não é? As ideias, os conceitos, e dessa maneira você perceber quais são as engrenagens, quais são as peças que compõem esse texto. O que nós poderíamos chamar, de uma forma generalizada, de análise do texto.
Depois de fazer a análise, você deve ser capaz, portanto, de compreender de que maneira que essas partes estão interrelacionadas, relacionando, portanto, o significado das palavras, as ideias e os conceitos que vão aparecer e reaparecer ao longo do texto, de maneira tal que o mesmo conceito aparece na página 3, de repente volta na página 11, de repente se faz presente na página 24, e o bom leitor é capaz de identificar justamente de que maneira que essa ideia, que esse conceito está aparecendo em diferentes momentos e perceber a inter-relação entre eles. Isso se chama síntese. Quando você produz análise e produz síntese, você se torna capaz, portanto, de oferecer uma interpretação. Interpretar é estabelecer significados adicionais, é acrescentar ao texto coisas que, por si só, o texto não oferece, e que você traz justamente de outras leituras, da sua própria reflexão, dando, portanto, ao seu fichamento uma maior densidade, uma maior profundidade do que aquela que o texto oferece originalmente. É justamente pela junção de análise, síntese e interpretação que você se mostra capaz de fazer, não é, o debate intelectual. Escolher e justificar o que deve ser guardado e o que deve ser descartado. Não tem sentido, por exemplo, você fazer um fichamento que tenha a mesma extensão do texto original. O objetivo é que, na verdade, pelo próprio processo de reduzir o texto original e torná-lo mais instrumental, torná-lo mais apto àquilo que você deseja fazer dele, por exemplo, utilizá-lo para escrever um artigo posteriormente, para dar base a uma comunicação que você vai fazer em congresso, para responder uma prova com consulta. Ele não precisa ser do mesmo tamanho, mas ele pode trazer maior complexidade, justamente pelo diálogo que ele poderia estabelecer com outros textos que você já leu, com outras coisas que você pesquisou. De certa maneira, a escrita acadêmica é uma habilidade que se constrói constantemente, que não nasce de maneira natural. Nós aprendemos a escrever quanto mais nós escrevemos. E juntam-se nela, na escrita acadêmica, tanto questões de forma, que são os padrões da linguagem e do gênero discursivo acadêmico, e de conteúdo, o que, como e para o que se escreve. É nesse sentido que o fichamento se propõe a ser uma síntese capaz de substituir o original para usos futuros. Então, você tem que fazer algo que é menor, mas não necessariamente que seja inferior. Algo que seja tão bom, porque justamente incorpora mais coisas e, portanto, vai além. Bom, o resumo é uma apresentação textual sintética e seletiva de um texto, com as principais ideias do autor. De certa maneira, portanto, é uma forma de simplificação daquele texto. Por sua vez, a resenha, assim como o resumo, trata-se de um texto que apresenta os aspectos e as propriedades mais relevantes de um determinado objeto. Pode ser feito em relação a um livro, um filme, um disco, e o objetivo é despertar o interesse do leitor sobre o mesmo, ainda que não seja algo ainda conhecido por ele. E, finalmente, nós temos o fichamento, o grande desafio. Por quê? Bom, o fichamento no campo acadêmico define o que seria uma produção textual com uma síntese qualitativa. Então, mais do que um simples resumo, há uma soma de qualidades ou um aprofundamento além da simples constituição dos itens e das partes que constituem o texto original. Dessa maneira, é importante oferecer a identificação das partes mais significativas, ou seja, a questão que o autor se coloca, a ideia principal, a tese do autor, os principais argumentos, e juntar a isso aquilo que o leitor foi capaz de elaborar. Por sua vez, essa síntese qualitativa, portanto, demonstra um esforço de análise para recriar o texto, em que o leitor-aluno acrescenta novos elementos de acordo com seu esforço e sua erudição, questionando ou criticando o texto, aproximando ele com outros autores, com outros textos, com outras leituras já feitas. Dessa forma, portanto, o fichamento ele está além do simples resumo. Ele é algo muito mais complexo, muito mais rico e muito mais útil. Resta uma questão que é justamente qual é a estrutura que deve ter um fichamento, como ele deve se apresentar.
Na verdade, não existe uma estrutura obrigatória, não é? Mas, em linhas gerais, certos elementos devem se fazer presentes. Eu, particularmente, sugiro esse tipo de estrutura. Você inicia com a referência bibliográfica, ou seja, logo no início, para facilitar o tipo de arquivamento que você quer fazer. Passa para uma introdução em que você apresenta o autor e seu quadro de referências, e isso mais do que aquela coisa tipo Wikipédia, nasceu em tal, morreu em tal, não é? Vale a pena enfatizar, por exemplo, as questões acadêmicas, intelectuais, que fazem parte da trajetória daquele personagem, se ele é mais ou menos conhecido. É lógico que ninguém precisa explicar, por exemplo, quem foi Karl Marx ou Michel Foucault, mas de repente você pega um autor que é professor da universidade, ainda pouco conhecido, e que tem alguma contribuição, ou um autor que não faz parte do cânone, o qual você está vinculado, vale a pena você, portanto, aprofundar uma ou outra ideia ou conceito que esse autor está ali expondo. Após esse desenvolvimento, em que você mostra também quais são as partes do material, os diálogos possíveis, uma conclusão em que você avalia, questiona, anota à sombra do que você percebeu no texto, com potencialidades ou limitações desse texto. Por que isso é muito importante? Pessoal, porque na verdade nós esquecemos muito das coisas. Agora, como se diz no jogo do bicho, vale o que está escrito. Uma vez que você anota algo, isso não se perde. Então, de repente, eu estou lendo um texto, tem um insight, tem uma sacada genial. Né? Quem sabe, às vezes nós temos sacadas geniais. E eu, marcando essa ideia, posso retomá-la, por exemplo, 6 meses depois, quando ela já desapareceu na minha mente. Então, é daí que vem a importância de se anotar as coisas nesse exercício que é fazer o fichamento. E para isso, nós vamos ver 2 exemplos. Vamos comigo. Vamos usar como exemplo algo que todo mundo conhece, a história de Chapeuzinho Vermelho. E vamos usar, na verdade, 2 modelos. Um fichamento que foi feito mais às pressas, com menos aprofundamento, com menos dedicação, e outro que, teoricamente, teria sido resultado de um maior esforço por parte do aluno, justamente para percebermos o contraste entre os dois. O fichamento começaria, portanto, com a identificação da obra, não é? E dos autores. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, O Capuchinho Vermelho, em Os Contos de Grimm, Rio de Mouro, Portugal, Agrupamento de Escolas do Rio de Mouro, 2013, entre as páginas 9 e 13. Trata-se, portanto, de uma versão portuguesa, e aí que o nome não é Chapeuzinho Vermelho, mas O Capuchinho Vermelho. A história é a mesma. E aí o aluno, tendo que fazer esse trabalho, disse: os autores Jacob e Wilhelm Grimm nasceram em Hanau, na Alemanha, dedicados à literatura e tornaram-se professores universitários. Recolheram diversas histórias da tradição popular germânica que se preservaram graças a seu esforço. O texto. A origem do nome do personagem é um chapéu de veludo que lhe foi presenteado pela avó. Um dia a mãe lhe pede que ela leve um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho até a casa da avó, que doente e fraca mora na floresta, distante 1h30 da vila. No caminho, ela encontra o lobo e, não percebendo que ele era um ser perverso, lhe diz aonde vai e para quê. O lobo instiga Chapeuzinho a admirar a beleza da floresta, enquanto ele vai à casa da avó e engole a velhinha. Quando Chapeuzinho chega à casa da vovó, encontra o lobo deitado na cama, vestido com as roupas da velhinha, lhe faz perguntas e acaba sendo devorada por ele. O lobo dorme, ronca, chama a atenção de um caçador que o localiza, abre sua barriga e salva a vovó e Chapeuzinho. Comentário: é uma história infantil, bem conhecida, do folclore alemão e com diversas versões. Eu li quando era criança. Esse é um fichamento que não pediu muitos esforços por parte do aluno. Agora, a mesma indicação bibliográfica, é o mesmo texto, e um trabalho que envolveu, portanto, maior dedicação, que buscou maior aprofundamento. Vamos lá. Autores. Jacob e Wilhelm Grimm nasceram em Hanau, na Alemanha, formaram-se em Direito, mas se dedicando à literatura, tornaram-se professores universitários. Recolheram diversas histórias da tradição popular germânica que se preservaram graças a seu esforço. O autor aí, o aluno, indicou, por exemplo, que retirou essas informações da Wikipédia, e ele continua: o esforço dos 2 irmãos em recolher peças da tradição oral do folclore alemão no século XIX se relaciona a 3 dimensões: o romantismo,
o nacionalismo e o estudo da cultura. E ele ainda explica, o romantismo afirma um ideal de humanista que supera as versões anteriores, que são mais violentas, e uma ênfase no sentido do maravilhoso da vida, com mensagens de solidariedade e de amor ao próximo. O nacionalismo busca afirmar as identidades grupais a partir de um pertencimento às mesmas tradições e valores, e onde a tradição oral germânica seria um elemento aglutinador. E, finalmente, o estudo da cultura popular, além dos vínculos com o nacionalismo já citado, mostrava um predomínio da cultura letrada sobre a tradição oral. Ele tirou essas informações do Pellegrini Filho e do Souza, livros que devem estar na bibliografia ao final do trabalho. Sobre o texto, existem diversas versões da história, sendo duas as mais conhecidas. A original, de Charles Perrault, recolhida e publicada em 1697, e a dos irmãos Grimm, de 1812. A narrativa básica é a mesma. A origem do nome do personagem é um chapéu de veludo que lhe foi presenteado pela avó. Um dia a mãe lhe pede que ela leve um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho até a casa da avó, que, doente e fraca, mora na floresta, distante 1h30 da vila. Ele cita uma passagem da história na versão dos Grimms: leva esse bolo e essa garrafa de vinho à tua avó, que está doente e bastante fraca. Isso vai fazer-lhe bem. Vai sempre pelo caminho da floresta e não te afastes. O Capuchinho Vermelho prometeu que se portaria bem, pegou na cesta com a comida e partiu depois de se despedir da mãe. No caminho, ela encontra o lobo e, não percebendo que ele era um ser perverso, lhe diz onde vai e para quê. O lobo instiga Chapeuzinho a admirar a beleza da floresta enquanto ela vai à casa da avó e engole a velhinha. Quando Chapeuzinho chega à casa da vovó, encontra o lobo deitado na cama e, vestido com as suas roupas de velhinha, lhe faz perguntas e acaba sendo devorada por ele. Ele passa, então, a mostrar outras leituras. A grande diferença se dá pelo final da narrativa, na qual, na versão francesa, a menina e a avó são devoradas por causa da ingenuidade da menina. E dos alemães, ocorre o resgate das duas quando o lobo dorme, ronca, chama a atenção de um caçador que o localiza, abre sua barriga e salva a vovó e Chapeuzinho. Na versão francesa, há uma moral da história ao final, e ele cita Perrault. Vimos que os jovens, principalmente as moças, lindas, elegantes e educadas, fazem muito mal em escutar qualquer tipo de gente. Assim não será de estranhar que por isso o lobo as devore. Eu digo lobo porque todos os lobos não são do mesmo tipo. Existe um que é manhoso, macio e sem fel e sem furor, fazendo-se de íntimo, gentil e adulador. Persegue as jovens moças até as suas casas e seus aposentos. Atenção, porém, aos que não sabem, de todos os lobos melosos, de todos eles são os mais perigosos. Comentário. História infantil bem conhecida do folclore alemão e com diversas versões. Já foi analisada por um viés psicanalítico por Bettelheim, identificando tensões entre a ambivalência infantil, entre viver pelo princípio do prazer ou pelo da realidade. A referência à cor vermelha, símbolo das emoções violentas e do sexo, assim como a inevitável referência ao papel sedutor do lobo. Assim que a menina entrou na floresta, apareceu um lobo muito grande, mas ele não sentiu medo, nem desconfiou das suas más intenções, porque ele era muito inocente, está no texto original de Grimm. E Bettelheim diz, enquanto no relato de Perrault a ênfase recai sobre a sedução sexual, na história dos irmãos Grimm dá-se o oposto. Nela não se menciona nem direta nem indiretamente nenhuma sexualidade. Isso pode ser sutilmente implícito, mas essencialmente o ouvinte tem de completar a ideia para compreender a história. O historiador Darton discute as mudanças entre as narrativas populares e as escritas dos contos, enfatizando a violência como elemento original e reflexo de uma sociedade desigual, na qual o imaginário seria uma válvula de escape às tensões do cotidiano. Na versão original, de origem oral, localizada por Darton, o percurso da menina é o mesmo, mas chegando na casa da avó, é enganada pelo lobo, se alimenta de carne e bebe vinho, que na realidade eram a carne e o sangue da avó, se despe, deita com o lobo e é devorada por ele. Como parte da cultura ocidental, é referência em diversos produtos midiáticos, como nos filmes O Lenhador, um filme norte-americano de 2003, Meninamá.com, um filme norte-americano de 2005, em que a questão da pedofilia é abordada e na qual personagens infantis importantes da trama usam chapeuzinhos vermelhos. A bibliografia ao final do trabalho apresenta o Bettelheim,
Corso, Darton, Pellegrini, Perrault e Souza. Esse seria um fichamento muito bem feito. E, logicamente, utilizando citações, porque citação é uma forma de amor. Fazer a citação, que parece uma coisa tão cotidiana, tão corriqueira dentro do trabalho acadêmico, tem pelo menos duas dimensões muito importantes. Em primeiro lugar, existe uma dimensão ética, quando você diz, olha, isso não é meu, e eu respeito quem fez isso. Em segundo lugar, existe uma dimensão epistemológica, acadêmica, significando que, na verdade, você está reconhecendo que o conhecimento não é produzido de forma individual, mas que ele é algo que é criado coletivamente. O que se relaciona, inclusive, com a própria ideia de valorizar a universidade, o conhecimento científico e a vida acadêmica. Por isso que é tão importante não cometer o plágio e ser justo com aqueles que nos fornecem a matéria-prima para a nossa reflexão. Bom, o objetivo, portanto, do fichamento é ser um texto capaz de substituir com vantagens o original em trabalhos futuros. Assim, imagine que você colocaria nele se fosse usá-lo para uma prova com consulta, ou para ser parte de uma comunicação oral, ou um artigo acadêmico. Para isso, ele não deve ser nem extenso como original e nem curto como um simples resumo. Por isso que ele está além da ideia de resumir um texto. É necessário perceber, por sua vez, então, como fazer a redação desse fichamento. Primeiro, utilize as suas próprias palavras e pense que isso vai ser arquivado. Em segundo lugar, use paráfrases e citações das partes representativas do texto, logicamente com a referenciação que permite a clara identificação aonde está aquilo para caso um possível leitor queira checar a informação, ele também a localize, deixando claro aquilo que é seu e aquilo que é do autor. Incorpore ao texto suas leituras anteriores, ampliando e aprofundando a própria leitura, dando, portanto, uma densidade àquele texto que você trabalhou. Esse personagem, o Calvin, que é uma graça, ele faz aí uma brincadeira sobre o lenga-lenga, essa forma como, de certa maneira, muitas vezes o acadêmico, o intelectual, se esconde atrás do jargão de uma fala incompreensível. Se tornar intelectual é mais do que usar uma fala que ninguém compreende. É compreender o mundo de uma forma mais disciplinada e, se possível, compartilhar esse conhecimento. Eu espero que, na verdade, o processo de fazer um fichamento permita pelo menos que você busque cumprir a promessa que o senador Renan Calheiros fez na CPI sobre a Covid, em que ele assumiu um compromisso, e é aquilo que eu espero de qualquer aluno meu que se dedica a fazer um fichamento. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar. O bonde vai passar, não adianta. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar. Então capriche, faça o seu melhor e que o processo de fazer um fichamento de texto, mais do que um sofrimento e uma dor, seja ainda um desafio, mas também seja um processo de enriquecimento para você e seus possíveis leitores. Muito obrigado, paz e bem a todos. Tchau, tchau.